A ideia de carpe diem, ela é gostosa em algumas situações. Eu gosto muito dessa percepção porque ela nos remete a pensar também sobre uma frase latina que é muito usada e que a gente precisa reposicioná-la. É uma frase clássica, antiga, que diz carpe diem, aproveite o dia. Ela é muito marcante no filme Sociedade dos Poetas Mortos, porque o professor ali, representado estupendamente, ele diz o tempo todo, usando o inglês, seize the day, carpe diem, aproveite o dia. E quando Robin Williams fala aquilo, é claro que dá a sensação para aquele grupo de alunos, para quem se lembra do filme, o quanto que havia uma opressão, uma dificuldade de viver o dia, de aproveitá-lo, razão pela qual ele organiza ali uma sociedade de poetas, que leva a literatura como sendo a marca mais funda que se poderia ter em relação a fazer a vida vibrar. É bom isso, porque a noção de carpe diem, ela aparece muito fortemente no mundo romano num tempo de decadência, em que o império já está numa fase mais decadentista. E, portanto, a coisa é tão fervida naquele momento que a regra só poderia ser aproveite o dia. Carpe diem, porque a gente não sabe o que virá amanhã. A gente tem vontade disso em algumas vezes. Aquilo que John Lennon, que infelizmente esse ano, olha que coisa, vai fazer agora, em dezembro, 40 anos do assassinato de John Lennon. 40 anos do assassinato de John Lennon. Por isso, quando esse ano ainda eu fui ao cinema com Cláudia, talvez a penúltima vez que fui ao cinema, fui assistir Yesterday, em que se retoma a história daquilo que seria o mundo sem os Beatles. Eu não vou dar spoiler aqui, mas há uma situação que menciona John Lennon que eu fico impactado de imaginar o que seria a minha própria formação estética, moral, de convicção jovem, sem a música do Lennon, sem McCartney, sem o grande George Harrison. E o Pedro se lembra que eu, desde pequeno, quando brinco em relação aos Beatles, desde que ele era pequeno, não eu, eu sempre brinco que gênio é o Ringo Starr. Gênio é o Ringo Starr. Porque o Paul McCartney, o John Lennon e o George Harrison fizeram algo que foi se juntar e dar sequência a um talento que eles desenvolveram. O Kaizen que eles foram adiante a cada dia. Mas o Ringo Starr seria uma improbabilidade na música. Porque o cara é narigudo, que nem eu, certo? Que nem o Robin Williams. É cara que toca bateria, que não canta assim tão bem, que numa banda como aquela ficava lá no fundo e fez parte de uma das coisas mais importantes de toda a música. Por isso é ser gênio. É alguém que se juntou com outros três estupendos e ganhou ali uma marca de genialidade. E eu digo isso por quê? Quando eu lembro da importância que é a capacidade de olhar o que nós temos e aproveitar o dia. E John Lennon, quando se referia muito à ideia, viva o presente, porque a vida é o que está acontecendo agora, enquanto você está pensando no futuro. A vida é aquilo que está acontecendo agora, enquanto você está pensando no futuro. É claro que essa frase pode ser mal lida, mal entendida. A ideia de carpe diem, ela é gostosa em algumas situações. Isto é, quase que eu dizendo, não esqueça de aproveitar o dia, porque amanhã é incerto e o passado já foi. Mas eu jamais diria a alguém, pense só em aproveitar o dia, porque isso seria imprudência, imprevidência, incapacidade de construir o próximo passo. No livro Nos Labirintos da Moral, que eu escrevi num diálogo com o Yves Delataille, já mencionei nos encontros, ali nós fazemos inclusive um capítulo sobre o carpe diem. Isto é, o quanto que uma parte de pessoas mais jovens, por nós, adultos criados,
acabou acreditando na lógica do Carpe Diem, trazendo à tona algo que é: viva este dia como se fosse o último até o esgotamento. Agora não, em função da retração da pandemia. Mas no movimento pré-pandêmico, a lógica para alguns era: vá para a balada, caia nela, beije, fique, beba o mais que você puder, porque você não sabe amanhã como é que as coisas serão. Isso gerou também uma parte de pessoas sem um projeto de vida, sem uma concepção em que a lógica se colocou num campo esgote-se no agora, porque a vida é incerta. Claro que a vida é incerta. Claro que nós sabemos, como lembrou sempre o mundo romano de forma brincalhona, mas que vale: viva cada dia como se fosse o último, porque uma hora se acerta. Viva cada dia como se fosse o último, porque uma hora se acerta. Mas viva cada dia como se fosse o último, entendendo: não deixe passar os momentos em que a felicidade, a alegria intensa, a exuberância podem ser pegos. Mas não pense apenas no agora, porque isso te colocará numa rota que só as divindades, ou a divindade, a depender da crença, pode oferecer. O Lulinha lembrava antes, uma das coisas da marca religiosa, é necessário trazer aquilo que está na Bíblia hebraica, quando se faz menção a olhar os lírios do campo. Depois, na crença cristã, Jesus de Nazaré retoma isso: olhar os lírios do campo, que é o nome de um maravilhoso livro do Érico Veríssimo. Olhar os lírios do campo, eles não fiam nem tecem, e mesmo Salomão nunca teve um manto como esse. Viva, cada coisa tem o seu horário, há tempo de chorar, ao tempo de rir. Dá uma certa calma, mas a calma não pode, aí eu termino, Raimundo, a calma não pode ser exagerada, senão você vivendo só agora acaba sendo inconsequente, irresponsável, e o próximo passo fica esquecido. É preciso, voltando ao que eu disse antes, citando Paulo de Tarso, combati o bom combate, mas se desse tempo, eu ia combater mais ainda, não ia ficar sentado aguardando, só aproveitando os frutos. Isso não ia me conformar. É assim que eu vejo, e por isso o Carpe Diem, maravilhoso, ele tem que ser entendido como um conselho que funciona para a gente não desperdiçar o agora. Mas o desperdiçar o agora, ele fica muito mais agudo se não se projeta aquilo que virá e nem se presta atenção naquilo que já foi. Pedro já me viu falar em alguns momentos no campo corporativo, e eu lembro isso também no livro com o Paulo Gebali, o Ainda Dá. Quando a gente está na rota da vida, na estrada da vida, para quem dirige sabe, eu não sei fazê-lo, não tenho nem carteira de motorista e não quero. Eu já fui várias vezes feliz por não dirigir e já fui várias vezes infeliz por não dirigir, por ter que depender de uma outra pessoa em relação a isso. Mas quem dirige sabe que teu carro tem para-brisa e retrovisor. Aliás, ao contrário, para-brisa e retrovisor aqui ou ali. Mas você já notou, todo mundo que dirige sabe disso, e até quem não dirige como eu sabe, o para-brisa tem que ser maior do que o retrovisor, porque passado é referência, não é direção. Passado é referência, não é direção. Tem gente que dirige na estrada da vida com um retrovisor imenso e um para-brisa pequenininho, porque fica o tempo todo: se eu pudesse, no meu tempo, porque eu devia ter feito, e aí de repente não vive nem o que virá, porque não está olhando, nem o que já foi, porque acha que perdeu, e não consegue olhar o agora, porque fica afogado ou afogada em mágoas. Volto eu, John Lennon, que eu citei ao conversar outro dia sobre Paul McCartney, falando Yesterday, When My Troubles Seem So Far Away. Quem dera fosse assim o tempo todo.